O evangelho de hoje é um alerta muito direto, um daqueles textos que nos chamam à vigilância, não contra grandes pecados escandalosos, mas contra algo muito mais sutil, que é o veneno dos outros. Muitas vezes a gente acha que se garante, né? Porque a gente é forte, que sabe separar as coisas, que consegue se preservar, mas existem influências que contaminam a gente aos poucos, meio que sem barulho, sem aviso. E o evangelho conta que os discípulos entraram na barca com Jesus e perceberam que esqueceram de levar o pão. E no meio dessa conversa, que parece meio banal, Jesus diz uma coisa bem profunda: tomai cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos acham que ele está falando de pão aqui. Só que Jesus está falando de uma coisa bem mais séria. O que é este fermento? Fermento, na linguagem bíblica, é um princípio interior. É uma coisa pequenininha, mas que se espalha e contamina tudo. Jesus está falando aqui da hipocrisia, do apego às coisas materiais, dos maus hábitos, da mentalidade errada, de convivências tóxicas, de tudo aquilo que devagar vai deformando o nosso coração. E isso é uma coisa extremamente atual. Hoje, vários ambientes são tóxicos, são adoecedores, ambientes de trabalho. Eu vivi muito isso trabalhando no mercado financeiro, né, em banco de investimentos por muitos anos, mas não é só em trabalho, tá? Eu tô falando também de redes sociais, às vezes da escola dos seus filhos. Se você olhar os grupos de pais, você vai ver as preocupações, você tem vontade de dar um remedinho para metade das pessoas que estão ali, porque elas claramente não estão bem. São conversas repetitivas, cheias de reclamações, com ironia, com cinismo, e a gente acha que isso não afeta, só que afeta. Ninguém passa ileso pelo ambiente que vive, e é por isso que Jesus diz: tomem cuidado. Não é sobre medo, é sobre vigilância. Agora, é fácil pôr o problema no outro, né? É fácil reclamar da professora da escola, dos políticos lá em Brasília, da agenda woke, é fácil dizer que o mundo tá perdido, que quando eu era criança era melhor, mas e a tua casa? Qual que é a sua desculpa para sua casa não ser um ambiente de paz? Porque o lar, diferente do resto, ele depende mais de você do que você imagina. E aqui eu quero falar especialmente para nós mulheres, porque a gente tem um poder enorme dentro do lar. Eu vejo muita mulher reclamando do marido, reclamando dos filhos, mas a verdade é que se você quiser causar confusão na sua casa, você vai conseguir. Agora, se você quiser criar um ambiente de paz, de acolhimento, de ordem, de tranquilidade, você também sabe exatamente como fazer isso. Então, talvez seja uma hora aqui boa para a gente parar de reclamar e começar a observar que tipo de fermento a gente espalha dentro da nossa casa. E aí, em seguida, Jesus se volta para os discípulos e faz perguntas duras. Eles falam: vocês ainda não veem, ainda não entendem? Poxa, a gente está falando aqui de pessoas que viram milagres, eles testemunharam o poder de Deus, eles viram a multiplicação de pães. E mesmo assim, eles ainda seguem raciocinando naquela lógica da escassez. E isso é algo profundamente humano. Às vezes a gente quer os sinais, só que diante das maiores evidências da ação de Deus na nossa vida, a gente duvida, finge que não está vendo, como se nada tivesse acontecido. E aí Jesus pergunta: ainda não entendeis? Jesus recorda as duas multiplicações. Na primeira sobraram 12 cestos, na segunda sobraram 7. Na Bíblia, nenhum número é aleatório. 12 representa a totalidade do povo. Lembra das 12 tribos de Israel? Ou seja, ninguém fica de fora. E o 7 representa a plenitude. Você lembra no Gênesis que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansa, ele contempla? É porque tudo estava perfeito. E tem também os 7 dons do Espírito Santo que você recebeu no seu batismo, tem as 7 notas musicais, tem os 7 anões, não, brincadeira. Mas voltando, o 7 é um número de completude. Com o 7 você consegue atingir uma finalidade. E a mensagem é muito clara aqui: a providência de Deus é suficiente, né? O problema não é falta de pão, o problema é falta de memória espiritual.
Então, para a gente fechar a nossa meditação, vou te trazer 3 perguntas. Que fermento você está deixando entrar na sua vida? Que tipo de influência você tem permitido na sua casa? E será que mesmo depois de tantas provas do cuidado de Deus, você ainda vive achando que as coisas vão faltar? Que a gente possa vigiar o nosso coração, os nossos ambientes e, sobretudo, manter o nosso coração aberto para que Deus continue a agir. Quem se lembra do que Deus já fez, não se deixa contaminar pelo veneno dos outros. Então, se você está gostando dessas reflexões, já se inscreva aqui no canal do Alma Ordenada para não perder nenhuma reflexão. Amanhã tem mais e eu te espero. Fique com Deus.